Em nome do Senhor Jesus, vamos estar aí focado para entender o que o Senhor vai falar através da vida do Vinícius aqui essa noite. Estenda sua mão direita para cá em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pelo servo do Senhor. Usa com grande poder, Pai. Aleluia. Fique pro lado de cá. Aleluia. Fique aqui na frente, irmão, por favor. Deixa eu orar pela tua vida. Com as mãos da igreja estendida para você. Oh, glória a Deus. Uma mão de intercessão para esse varão que está aqui essa noite. Aleluia. Deus nos apresentou há um ano atrás. E eu olhei ele ali na cadeira, que ele veio aqui no culto, há um ano atrás mais ou menos. E eu falei, eu vejo um grande pregador do Senhor. E aí o pai dele falou, ele é pregador. Naquela época não tivemos tempo dele ter essa oportunidade. Mas assim quando eu vi essa família novamente ontem, Deus falou, não, põe ele para pregar. E eis aqui, né, o teu filho. Então vamos orar pela vida dele. Santo, santo. Pai amado, estamos novamente aqui, Senhor, pedindo que o Senhor desça com a tua graça, Senhor. Sabemos, ó Deus, o teu Espírito Santo já está aqui no lugar. É a presença mais importante, Pai. Sim, meu Deus. É a presença incondicional, ela não pode faltar no nosso meio. Pai querido, ele veio lá do Espírito Santo, Pai. Ele e a família, Senhor. Veio também cheio do Espírito Santo de Deus, para trazer a tua palavra nessa noite, Pai. Nós te pedimos, ó Senhor, abençoe a vida dele. Use grandemente esse vaso, Senhor, como vaso valioso em tuas mãos. Que ele possa, Senhor, descer cada vez mais e que o Senhor possa crescer sobre a vida dele. Ah, Senhor, que essa humildade que ele tenha, Senhor, venha cada vez mais fazer com que o teu Espírito Santo apareça sobre ele, Pai. Para que a palavra que saia da boca dele não seja a palavra dele, mas que seja a palavra vinda do céu. Que venha como os brasas vivas, Senhor, neste lugar. E que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, através da boca de Vinícius, Pai. Trabalha, Senhor, na vida dele. Use grandemente esse jovem, Pai, para a glória do teu santo nome. Proteja ele também, a família, Senhor, de toda e qualquer retaliação do inimigo, Senhor. Não deixe que o inimigo olhe, Senhor, para essa família. Não deixe os dados e setas do inimigo encostar em nenhum deles, Pai. Proteja grandemente, dando todo o livramento necessário a ele e a casa dele. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu fico muito alegre, muito feliz de poder estar por segunda vez neste lugar. E a primeira foi surreal, foi sobrenatural. E eu posso dizer que vim para esta casa é como se fosse um renovo para a minha vida, tanto espiritual, e edifica as nossas vidas. Mas sem perca de tempo, eu preciso que você abra a sua Bíblia, aqueles que tiverem, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Oh, glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu gostaria de me apresentar em pequenas palavras. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, Bíblia. verso 18. Como o pastor disse, a gente é uma família assim, que veio lá do Espírito Santo. Porém, além da gente vir de outro estado, a gente também veio de outra nação. Isso mesmo, a gente é uma família que veio da Espanha, aproximadamente 4 anos atrás. Uma família que talvez, aos olhos humanos, era uma família destruída. Porém, Jesus restaurou, colocou as coisas no lugar e chamou para uma grande obra. E do mesmo jeito que ele fez com a minha família, eu venho profetizar que ele vai fazer a sua também. Mateus capítulo 9, verso 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Falando ele essas coisas, eis que veio um principal e o adorava, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a tua mão sobre ela e viverá. Até aqui, meus queridos e amados irmãos. Meus amados, nesta noite deparamos diante de um texto e de uma passagem muito conhecida. Texto este, passagem esta, que vem nos falar a respeito de uma história conhecida como Jairo. E é verdade, a que estava prestes a morrer é a filha de Jairo. Em esta história a gente observa
a respeito de uma mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Porém, nesta noite não venho falar a respeito da mulher do fluxo de sangue. Esta noite não venho falar a respeito da filha de Jairo, mas ao contrário, venho falar a respeito de quanto Jesus entrou na vida de Jairo. Glória a Deus. E a respeito desta família ou desta história, para a gente falar sobre ela primeiro, a gente não pode se basear simplesmente no livro de Mateus, porque esta história está escrita em um grupo conhecido ou caracterizado como livros sinóticos. E o que são livros sinóticos? Os livros sinóticos são nada menos do que os 3 primeiros livros do Novo Testamento. Isso mesmo, Mateus, Marcos e Lucas. Livros sinóticos. E o porquê é dado este nome? A palavra sinótico quer dizer que eles são parecidos, mas não são iguais, mas têm um certo parecer. E isto torna o Evangelho de Jesus ainda mais verídico, porque certa feita já disse um homem que quando um professor está em uma aula e fala para os alunos que vai ter uma prova, quando esta prova é finalizada, os alunos entregam a prova para o professor sabe quem colou a prova e quem não colou, porque vamos colocar que há 4 alunos. Esses 4 alunos entregam a prova para o professor. Um deles, na questão 5, ele respondeu a letra A, mas todos os demais também colocaram a letra A. Então o professor sabe que isso foi uma cópia que os alunos colaram. Porém, o livro de Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos. Não são iguais, mas têm um certo parecer. Isto torna o Evangelho de Jesus verídico. E até mesmo o livro de Lucas, em algumas faculdades no Arábia Saudita, onde o Islã é quem prevalece, ele é usado esse livro para poder humilhar o cristianismo. Porém, glória a Deus, que através do livro de Lucas, dentro de faculdades onde os muçulmanos estão querendo humilhar o cristianismo, Deus ainda continua salvando alunos dentro daquela faculdade. Glória a Deus. Essa história está dentro deste grupo. Aleluia. E tudo, ao falarmos tanto em uma mensagem, uma história, ela tem o seu meio, ela tem o seu final e tem o seu início. E tudo inicia-se quando certo dia Jesus está em uma cidade chamada Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum e ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele olha para os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, Tomé e por ali vai, e dá uma ordem: vamos para o outro lado, vamos para a outra banda. Porém, tempos depois, Jesus dá poder aos seus discípulos e manda eles irem por um caminho. E neste caminho eles teriam que pregar, eles seriam usados em prodígios. Porém, Jesus dá uma ordem para eles: não levem 2 túnicas, não levem comida, não levem água, simplesmente vão. E neste caso, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: irem para o outro lado. Mas em nenhum momento, a Bíblia diz, em nenhum momento o texto diz que Jesus disse para os seus discípulos: Pedro, Tiago, João, levem com vocês 2 túnicas, porque é bem verdade que em meia-noite fria e escura do mar haveria frio. Porém, Jesus não dá esta ordem. Jesus não diz para os seus discípulos: levem comida, levem água ou levem alguma mochila. É bem verdade que em meio à escuridade ou à fria tempestade do mar, nesta viagem eles teriam sede, eles teriam fome, eles deveriam talvez aos seres humanos levarem alguma coisa consigo. Mas a ordem é: entra no barco e vai simplesmente para o outro lado. Porque o que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos é que em meio a qualquer situação, em meio a qualquer ordem que Ele te der, Jesus ainda é o suficiente para a sua e para a minha vida. Porque em verdade, Jesus está querendo ensinar aquilo que é terreno, Ele vem e Ele passa. Porém, já disse o escritor que Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, em meio a esta tempestade, Jesus é o suficiente. Os discípulos entram no barco. Jesus está indo em direção a Gadara, uma cidade, e em meia-noite se levanta uma tempestade. Só que é interessante que a Bíblia diz que a tempestade estava começando a entrar no barco. As ondas do mar estavam entrando no barco. E se por algum acaso os discípulos tivessem levado consigo comida, água, roupa ou até mesmo mochila,
a tempestade teria levado tudo. Meu Deus. Porque isso é algo muito sério. Porque se por algum acaso os discípulos levassem comida, eles dependeriam da comida. A sua fé estaria firmada na comida. Se por acaso eles levassem dinheiro, a fé deles, sua dependência deles, estaria na comida. Se por algum acaso eles levassem roupa consigo, a dependência dos discípulos seria as vestimentas que eles teriam. Mas Jesus está ensinando, tudo terreno, quando a tempestade vem, ele leva. Só que Jesus continua no barco, porque quem tem poder de acalmar a tempestade ainda continua sendo Jesus o Nazareno. Eu vim pregar para alguém que talvez está passando por uma tempestade e te dizer que Jesus no barco é ainda a solução para os teus problemas. Que Jesus no barco, ele tem o poder de acalmar o vento, de aquietar o mar, porque ele tem todo o poder. Então a primeira coisa que a gente precisa de aprender nesta noite é que a gente precisa ter total dependência de Jesus em meio à viagem que ele tem conosco. E já disse uma certa mulher que toda viagem com Jesus, ela tem passagem de ida, porém não tem passagem de volta. Já te quis entrar, agora vai ter que ser até o final. Já te quis entrar, agora vai ter que ser até a morte. Já te quis entrar, agora vai ter que ser até o arrebatamento da igreja. Porém, Jesus chama os seus discípulos, vamos para Gadara, glória. Jesus chega em Gadara, e a Bíblia diz que Jesus se topa com 2 endemoniados. 2 endemoniados. Porém, eu entendo que toda vez que a gente for de trás de uma viagem a respeito de almas, sempre haverá uma tempestade para provar a nossa fé. Meu Deus, é desse jeito aí, ó. Porque é por almas que a gente está indo. Verdade, E Jesus chega, e Jesus prega uma mensagem. Ao observar a vida de Jesus, irmãos, a gente observa que Jesus prega em atitudes, Jesus prega verbalmente, Jesus prega em ações. E neste momento, Jesus está libertando 2 endemoniados. E a mensagem que Jesus está pregando, quando ele está libertando esses 2 endemoniados, é a seguinte: porque para Deus nada é impossível. A mensagem que Jesus está pregando é porque eu não vim buscar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A mensagem que Jesus está pregando é porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A mensagem que Jesus está pregando é que para ele, volto a repetir, nada é impossível. Aleluia. Porém é neste momento que Jesus liberta esses 2 endemoniados. E é neste momento que a cidade de Gadara começa a rejeitar a Jesus. Começa a falar: Jesus, vai embora, a gente não te quer aqui. Jesus liberta esses 2 endemoniados. E a mensagem dos gadarenos é: Jesus, volta para o lugar de onde tu veio. Porque muita gente é assim. E vou falar isto: pastor, tem muito cidadão gadareno nos últimos dias que prefere você escravo do que livre. Prefere você no lugar que você estava um dia do que hoje que você está adorando Jesus. Prefere você no tráfico de volta do que pregando a palavra. Prefere você novamente, talvez na feitiçaria, do que pastoreando esta igreja. Tem muita gente assim. Só que eu acredito que ainda tem discípulo de Jesus que vem por amor, que prega a verdade, que tem o desejo de ganhar almas. Porém, o cidadão gadareno fala: Jesus, vai embora. Jesus entra no barco e Jesus volta para Cafarnaum. E neste período a gente observa 3 tipos de pessoas. Primeiro, o cidadão cafarnauniense. Segundo, os discípulos de Jesus. Terceiro, o cidadão de Gadara. E todos esses 3 têm uma tipologia. Cidadão gadareno rejeita a mensagem do Evangelho. Talvez está na igreja, mas nunca lhe agrada a mensagem. A mensagem tem que ser do jeito dela, do jeito dele. Tem que falar do jeito que a pessoa quer. Se por acaso a mensagem for confrontativa, já não gosta. Cidadão gadareno. Cidadão cafarnauniense, ele quer a Jesus por aquilo que ele pode lhe oferecer. Se ele puder me oferecer dinheiro, eu quero Jesus. Se ele me oferecer uma vida boa, eu quero Jesus. Se ele me oferecer as melhores vestimentas, eu quero Jesus. Se ele me oferecer tudo aquilo que eu desejo carnalmente, eu quero Jesus.
Porém, ele quer por aquilo que pode lhe oferecer e não por aquilo que ele é. Só que discípulos é diferente. Quando tem tempestade missionária, está no barco. Mas quando tem 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, eles também continuam com eles. Quando tem pedrada com Jesus, eles estão perto. Mas quando tem bonança, também está do lado. Discípulo fica quando tudo está bem, mas discípulo também fica quando tudo está mal. Discípulo fica quando tudo está dando certo, mas também fica quando tudo está dando errado. E a pergunta nesta noite para si, para a minha vida é: que tipo de agente é? Agente é cidadão gadareno? Agente é cidadão cafaroniense? Ou agente é discípulo de Jesus? Independente da situação, a gente agarra Jesus e não solta por nada. Oh glória a Jesus! Oh glória a Deus! Jesus chega em Cafarnaum e ele chama um dos seus discípulos, conforme o texto, mas em verdade ele já tinha chamado cronologicamente. Mateus, publicano, cobrador de impostos. Jesus o chama e a Bíblia diz que imediatamente Mateus se levanta, abandona o seu ofício, abandona a sua vestimenta do seu ofício e começa a seguir a Jesus. Mas antes de Mateus começar a seguir a Jesus, ele precisa abandonar o seu ofício. Ele precisa abandonar a sua vestimenta. E é desse jeito, porque ainda que seja difícil, ainda que pareça complicado, toda vez que Jesus me chamar, eu preciso estar disposto a renunciar a muita coisa. Mateus renunciou a tudo aquilo que dependia dele, ou que ele dependia, melhor dito. E por causa de Jesus, agora vai passar fome. Por causa de Jesus, talvez ele vai passar sede. Por causa de Jesus, agora vai ser perseguido. Porém, em tudo eu volto a repetir: Jesus é o suficiente. Jesus chama Mateus. Jesus faz alguns milagres. Jesus cura alguns leprosos. E nesse período, alguns dos discípulos de João Batista chegam para Jesus e perguntam: Jesus, os fariseus e a gente jejuamos, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus responde para eles: enquanto o esposo estiver aqui com eles, não há necessidade de eles jejuarem. Mas chegará o dia, chegará a hora em que o noivo ou o esposo será ali retirado, e ali eles terão que jejuar. E eu digo isto, e a minha família está aqui de prova. Isto prova que a gente que é discípulo de Jesus, a gente tem que sim ter uma vida de jejum. Porque quando a gente jejua, a gente mortifica as nossas vontades carnais. Quando a gente jejuamos, a gente fortalece o nosso espírito. Onde a gente tem mais sede de buscar a Deus. A gente tem mais fome de orar, mais fome de estudar a palavra. Porque a gente tem tanto tempo para ficar com o celular, para ver filme, para gostar daquilo que a gente quer, para jogar um futebol. Mas a gente não tem tempo para orar 1 hora. A gente não tem tempo para passar uma madrugada com Deus. A gente não tem tempo suficiente para passar um dia com o Pai. E Jesus está ensinando, a gente tem que sim ter uma vida de jejum. Só que eu começo a pregar nesta noite aqui. Jesus levanta a sua voz e Jesus começa a pregar uma mensagem. Mas antes de falarmos a respeito da mensagem que Jesus prega, eu preciso falar a respeito do povo que está ouvindo Jesus. E é bom que saibamos que toda vez que Jesus pregava, uma multidão de 5.000 pessoas seguiam a Jesus. E neste momento, Jesus vai pregar para um povo que são conhecidos como judeus, e talvez até mesmo gentil. E talvez você tenha ouvido muito falar a respeito de um judeu e um gentil. Mas se eu te perguntasse qual é a diferença de um para outro, talvez você saberia me responder? A resposta é muito simples. Como que eu diferencio um judeu e um gentil? Todo judeu, ele tem uma genealogia, onde ele prova ou mostra os seus antepassados. O seu pai, o seu avô, o seu tataravô, e por ali vai. E todo homem que mostra a sua genealogia, que vem do patriarcado, Abraão, Isaac e Jacó, isto prova que este homem é judeu. E todo homem que provasse a sua genealogia e não viesse de Abraão, Isaac ou Jacó, quer dizer que este homem seria gentil.
Eu falarmos de judeus, eles seguem uma religião. E a religião que eles seguem está dentro de um grupo chamado como as religiões abraâmicas, que são o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Isso mesmo, os judeus, eles seguem o judaísmo. E o que é o judaísmo? O judaísmo é nada menos do que a lei de Moisés. O judaísmo é nada menos do que a Torá. O judaísmo é nada menos do que o Pentateuco. E que livros são esses? São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e por ali vai. E falarmos de lei, a primeira coisa que vem na nossa mente são os 10 mandamentos. Mas a lei de Moisés vai além de 10 simples mandamentos. A lei de Moisés está baseada em 613 leis, se eu não estou me confundindo. E estas leis, elas são divididas em 2 partes: leis positivas e leis negativas. Preste muita atenção agora. Leis positivas e leis negativas. Jovem, qual é a diferença de uma para a outra? Leis positivas, leis onde diz que você pode fazer, você pode realizar, você tem o livre-arbítrio para fazer aquilo. E as leis negativas, aquelas leis que te proíbem: não faça, não desobedeça, não erre, não falha. Por quê? Porque se desobedecer, tem que ser apedrejado. Se errar, a morte está prestes a chegar na tua vida. Porém, as leis negativas são 365 leis. E por que desse número ou desta data? Por causa de um motivo. 365, porque um ano tem esses dias. Um ano, ele tem 365 dias. Então, 365 leis negativas é uma lei para cada dia. Quer dizer, para cada dia você tem uma lei negativa. E a lei negativa diz na sua e na minha vida: não erre, não fale, não desobedeça. Porque se você errar, você vai para o inferno. Se você falhar, você é excluído da igreja. Se você errar, não tem mais chance para você. Então a gente observa que o judaísmo para aquela nação, o judaísmo para aquele povo, era um jugo pesado e um fardo amargo. Vou repetir isto. A gente observa que a lei que aquela cidade seguia era uma lei, ou melhor dito, era um fardo pesado e um jugo amargo que eles carregavam consigo. Porém, alguns dias depois, Jesus levanta a sua voz pregando outra mensagem. E a mensagem que Jesus está pregando é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Aleluia. Porque eu vos aliviarei. Glória a Deus. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E talvez você já experimentou a respeito de muitas coisas, porém o fardo de Jesus continua sendo leve. Glória a Deus. O jugo de Jesus continua sendo suave. Glória a Deus. Jesus está pregando para uma nação, para um povo, que ele está ouvindo um jugo pesado, um fardo amargo. E para piorar a situação, Jesus está pregando para um tal, ou um povo religioso, que 2 anos antes de Cristo vir à terra, já tinha sido formado, conhecido como os fariseus. E é verdade, os fariseus, eles seguem um pouco a Bíblia, porque os fariseus, eles acreditam na ressurreição dos mortos. Os fariseus, eles acreditam na vida após a morte. Os fariseus, eles acreditam nos anjos e nos demônios. Porém, tem algo ruim com eles. É que os fariseus, eles conhecem a Bíblia. Os fariseus, eles oram. Os fariseus, eles jejuam. Mas tem algo que desagrada a Jesus: é a falta de amor deles. Porque os fariseus são muito bons para derrubar mais daquele que já está caído. Os fariseus são muito bons em tacar pedra em quem está caído ou quem errou. Os fariseus são muito bons para apontar o dedo, porém eles não têm amor. E já disse Paulo: ainda que falasse os idiomas dos anjos e não tivesse amor, de nada serviria.
E para piorar a situação, eles serão soberbos. Eles achavam que era mais do que qualquer pessoa. Eles achavam que eles cantavam mais do que aquela outra mulher. Achavam que ele pregava mais do que os outros. Assim eram os fariseus. Porém, já disse Jesus que Deus resiste os soberbos. E Jesus está pregando para este povo. Em breve eu finalizo a mensagem. Abre os teus olhos e preste atenção. Jesus prega a mensagem que Jesus está pregando é esta: ninguém põe remendo de camisa nova em pano velho, ou ninguém põe odre velho ou vinho novo em odre velho. E a primeira coisa que a gente precisa entender, e já estou finalizando a mensagem, é a respeito da camisa. Jesus dá um exemplo de uma camisa nova sendo remendado em uma camisa velha, e com o tempo começa a fazer uma ruptura. E Jesus está pregando uma mensagem, e Jesus está querendo dizer o seguinte: não tem como colocar a religiosidade juntamente com a graça. Não tem como colocar a velha aliança com a nova aliança. Não tem como juntar a lei com a graça. E o problema é que tem muita gente assim, gente, misturando a religião com a nova aliança de Jesus, pregando que se por algum acaso você não tiver uma vestimenta, talvez uma calça, uma camisa longa, você não entra no céu. Se por algum acaso você tiver, não sei como falar, se você for pregar, em algumas igrejas é assim, e você pregar sem gravata, você não prega ali. É gente que está misturando a religião com a graça de Jesus. Jesus está pregando esta mensagem. E nesta mensagem tem um que é impactado pelo poder da palavra, porque a palavra ela muda, a palavra ela transforma, a palavra ela liberta. E após Jesus pregar uma mensagem para 5.000 pessoas, vem um que se prostra e começa a adorar a Jesus. Príncipe da sinagoga, líder de uma seita religiosa, ensinador da lei de Moisés. Mas ao ver a Jesus, ele tem que se prostrar e tem que adorar, porque diante de Jesus não tem um que não vai ficar de joelhos. Pode ser presidente da nação, quando Jesus chega tem que se prostrar. Pode ser traficante ou dono da boca, quando Jesus chega ele tem que se prostrar. Pode ser político, governador, quando Jesus chega na situação ou no ambiente, ele tem que se prostrar. Eu vim pregar para alguém: baixa sua bolinha, desempina seu nariz, porque quando Jesus chega, você tem que se prostrar e você tem que lhe adorar, porque você não é mais do que ninguém, você não prega melhor do que ninguém, você não canta mais do que ninguém. Quando Jesus chega e é o centro da igreja, tem que se prostrar e tem que adorar. E o convite é dado. Coloque-se sobre os seus pés. Deixa eu finalizar a mensagem agora. Aleluia, Senhor. Yuri, prepare o louvor. Jesus prega esta mensagem. Eita, Senhor. Falou, Pai. E Jairo se prostra ou adora e faz um convite para Jesus. Jesus, vamos para a minha casa, porque a minha filha está prestes a morrer. Só que antes de Jesus ir para a casa de Jairo, Jesus tinha que ter um encontro com Jairo primeiro. E eu vim falar um negócio. Talvez estou pregando para algum Jairo que está me ouvindo nesta noite. Jairo, antes de Deus transformar a tua casa, Ele primeiro tem que ter um encontro com você. Amém, Senhor. Antes de Ele Glória a resgatar Deus. a tua família, Jairo, Ele quer primeiro resgatar você. Jairo, antes de Ele restaurar tudo na tua casa, Ele precisa primeiro restaurar você. E não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E finaliza a mensagem aqui, pastor, falando: Deus quer trabalhar na nossa família, mas talvez homem, talvez mulher, talvez jovem, talvez adolescente, antes de Ele fazer algo grande na tua casa, primeiro Ele quer fazer algo grande na tua vida. Então abra seu coração, deixa Ele entrar, deixa Ele mudar a tua história,
deixa de transformar a tua vida e deixa Cristo aparecer, ser exaltado, ser glorificado e ser engrandecido na tua vida nesta noite. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.